Muito bem, pessoal. Vamos a uma questão de quê, cara? De física, provinda da hoje de 2009. Quem fala isso aqui é o professor Santo Chambinho, do cursinho pré-vestibular Método de Cachoeira. Então, vem comigo, vamos a mais uma questão. Um LDR, Light Dependent Resistor, olha que chique meu inglês, né? É um dispositivo elétrico cuja resistência elétrica varia com a intensidade da luz que incide sobre ela. Então, quanto mais luz, tu vai ter uma variação da resistência. Quanto menos luz, também varia a resistência. No circuito esquematizado abaixo, estão representados uma fonte ideal de tensão elétrica contínua, E, um resistor com resistência elétrica constante, R, e um LDR, que é esse cara variável conforme a luz. Nesse LDR, a resistência elétrica é função da intensidade luminosa, diminuindo quando a intensidade da luz aumenta. Opa, aqui tem uma informação boa, olha só. É inversamente proporcional. Quanto mais luz, menor a resistência. Marca isso. E quanto menos luz, maior a resistência. Isso que está nos dizendo. Numa determinada condição de iluminação, o circuito é percorrido por uma corrente elétrica I. Então tá, beleza. Está aqui então o circuito, né? A corrente I circula. Esse R aqui é constante. Esse cara aqui é variável. Depende então basicamente da intensidade luminosa. Quanto mais luz, menor a resistência. E inverso também serve, né? Tá? A ação alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem que aparece em clássico de Organs. Se a intensidade da luz incidente sobre a LDR aumenta, ó, a luz aumenta. Cara, se a luz aumenta, a resistência diminui. Opa, vamos pensar que a resistência vai diminuir, tá? Beleza? A corrente elétrica do circuito, PAN. Bom, ele me diz aqui também que a tensão elétrica é contínua, certo? Uma fonte ideal, ela não se altera, ela é sempre a mesma. E quer saber o seguinte, se eu tiver mais luz, a minha resistência vai diminuir. E essas duas resistências estão em série. Então, sempre que eu tiver resistências em série, elas devem ser somadas às suas resistências. E aqui eu até botei uns exemplinhos para eu fazer com vocês, tá? Então, teoricamente, colocamos elas em série, a resistência tem que ser somada. Muito bem. E para calcular aqui a corrente, eu vou ter que fazer o quê? Aplicar na formulinha do Ohm, e aí corrente vai ser igual a tensão sobre resistência. Como a tensão é constante, a resistência que vai ser variável, porque aquele LDR vai variar a sua resistência. Então, olha só, vamos dar um exemplo qualquer. Lembrando que resistência em série, a gente tem que somar as resistências, né? Então aqui, qual vai ser a ideia? Vou botar uma tensão aqui de, sei lá, 18 volts. Tá? E que essa resistência aqui seja de 6 ohm e essa aqui seja de 6 ohm. Então, nesse primeiro momento, eu não incidi luz aqui ainda, estou só, ó, sem essa luz aqui, esquece essa luz, não tem essa luz aqui. E eu tenho duas resistências de 6 e 6. Como calcular uma corrente? Seria o QI. Então, a tensão sobre a resistência equivalente no circuito. Lembra que estamos em série. Então, aqui, digamos, uma tensão de 18, eu estou chutando valores. Tu pode fazer a mesma coisa. E aqui em 6 mais 6, porque como está em série, a gente soma a resistência. Vai ficar 18 sobre 12. Vamos trocar 6 e 6 aqui, né? Vamos trocar aqui, sei lá, para 3 e 3. Ó, 3 e 3, tá? Então aqui daria o quê? 3 e 3. 3 mais 3. Aqui vai dar 6. E a corrente, ela é de 3 amperes. Beleza. Agora, quando eu incidir mais luz aqui nesse cara, diz para mim que essa resistência cai, beleza? Então eu vou baixar para 1 essa resistência. Sei lá, não sei, chutei, mas caiu, né? Então o que a gente poderia pensar então? Ó, 18, que é a tensão do circuito, que ela não se altera, 3 mais 1, que isso aqui vai dar então 18 sobre 4, que vai dar 4,5 ampere. Então, quanto menor a resistência de um circuito, maior a sua corrente. SOR, por quê? Porque a fórmula é essa, ó. Se aqui em cima eu mantenho constante e eu baixar aqui a minha resistência, automaticamente a minha corrente tem que aumentar. Porque o meu divisor é menor. Se o meu divisor é menor, o meu resultado é maior. Olha que momento, né? Então, já vemos que a corrente tem que aumentar. Então aqui, ó, diminui não e não se altera não. Agora tem que ver se o próximo que ele pede a diferença de potencial, que é a tensão, diminui ou aumenta.
olha só, vamos botar aqui uma ideia, tá? Vou apagar toda essa jogada aqui que eu fiz e vamos botar aqui uma ideia. Pensa que a tensão ela é proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, maior a tensão. Tranquilo até aí? Então, resistências grandes, tensões grandes. Resistências baixas, tensões baixas. Acho que eu até botei aqui, ó. Tensão, não botei aqui, mas anota isso, né? A tensão é proporcional à resistência. Então, digamos aqui que nós tivéssemos aqui 18 volts, aqui 3 ohm e aqui 3 ohm. Como as duas resistências são iguais, aqui eu poderia... Vamos botar diferente aqui, ó. Vou botar aqui que se fosse 2 ohm e aqui 2 ohm. Como as duas resistências são iguais, aqui teria aqui 9 volts e 9 volts, entendeu? Para poder equilibrar essa jogada. Então, 18 vai ficar metade da tensão numa resistência e a outra metade na outra resistência. Mas digamos que agora eu mude o circuito, né? Mantenha a tensão lá de 18 volts, mas baixe a resistência 2 para outro valor. Digamos que aqui mantenha o 2 ohm e aqui eu baixo para 1 ohm. Nota que é o seguinte, ó, a resistência de cima é o dobro da resistência de baixo. Então, a tensão no resistor de cima tem que ser o dobro da tensão no resistor de baixo. Então, teoricamente, eu posso botar aqui, ó, como, sei lá, 12 volts e aqui 6 volts para fechar os 18. Entendeu? Mas olha só, como eu baixei essa resistência aqui, eu tive que aumentar a tensão no outro. Por quê? Como eu baixei a resistência, eu também baixei a tensão. E essa tensão que sobrou, ó, antes aqui era 9, mas vai baixar para 6, e esses 3 volts vão para outra resistência. Porque a soma tem que fechar 18. É um exemplo qualquer que eu botei com o valor de 18. Isso não existe. Eu estou botando um valor hipotético aqui, certo? Então, sempre que eu tiver resistências em série, a resistência com maior resistência vai ter maior tensão. Então, se eu baixar uma resistência, eu também baixo a tensão dela, e essa tensão que baixou aqui, ela vai correr para outra resistência, aumentar a sua tensão. E aí, então, aumentou os dois, tanto a tensão quanto a corrente, e tu pode marcar lindamente a letra E de elefante. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram de entender, cara, curte aí, inscreve aqui no canal, me segue também na nossa área de TikTok para mais vídeos de química, física, história, geografia, biologia, matemática que seja. Um beijo, abraço e até a próxima. É isso aí, tchau, tchau.